Bom dia, tudo bom? Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a presença de vocês, hoje nesse dia chuvoso, também dos nossos panelistas. Vou me apresentar, eu sou a Marie Timoner, intraempreendedora e empreendedora na maior parte da minha vida. Passei os 2 últimos anos tocando a área de Business Development dentro da Lojas Renner S.A., à frente da estrutura de parcerias, investimentos e M&A. Essa vivência profunda no varejo me fez perceber o quanto o momento de pagamento dentro da jornada do cliente, ou seja, da relação dele com a marca, é tão importante, né? Esse micro momento ele pode ser fluido e garantir que a venda aconteça, ou ele pode fazer com que o cliente abandone a sua compra e, enfim, siga para um outro caminho. Pensando nisso, a gente hoje vai discutir um pouco do presente e do futuro, de como é que essa relação entre as marcas, os seus clientes e os pagamentos vem se transformando ao longo do tempo, impulsionado por grandes investimentos. Se a gente olhar para a indústria de fintech, como a gente fala no mundo das startups, é a que mais recebeu aporte e investimento nos últimos anos, e isso é fundamental para uma grande transformação. Então, vamos chamar aqui os experts dessa indústria para contribuir com a gente e avançar nessa discussão. Queria que vocês se apresentassem rapidamente e aí a gente mergulha nesse tema. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Eduardo Migoto, Head de Tecnologia e Inovação na Cielo. Trabalho com tecnologia e produtos já há 15 anos, background de mercado financeiro e agora há 6 anos com toda a parte de adquirência. Bom dia, gente. Eu sou a Michele Zituni, eu venho do mercado financeiro, trabalhei no Banco Invest, depois Banco Votorantim, venho também do varejo. E hoje eu estou na Linx, cuido da área de pagamentos e vim conversar um pouquinho com vocês sobre pagamentos e integração em software também. Bom dia, pessoal. Sou Paulo Frossar, executivo com quase 30 anos de experiência aí na área de pagamentos. Passei pelo Bank Boston, G Capital, Mastercard, Visa Vale, voltei para a Mastercard e atualmente sou responsável pela área de tecnologia e operações da Mastercard aqui no Brasil. Boa, obrigada. Bom, quando a gente fala de evolução dos meios de pagamento e do varejo, impossível não olhar para trás e ver o que aconteceu nesses últimos 2 anos. Acho que o varejo evoluiu em 2 anos o que era previsto em 5, né? E isso aconteceu através de uma crise, toda crise gera oportunidade, a gente saiu de um mundo mais 2 canais para um mundo de omnichannel, onde a presença do digital teve grande participação nessa experiência do consumidor com a marca, né? Saímos de um mundo de mais ou menos uma venda digital de 3% pré-pandemia para 15% pós-pandemia. Como é que os meios de pagamento se adaptaram a essa nova realidade? Quais foram as grandes inovações que realmente impactaram nesse momento e nessa jornada? E como é que essa relação se estabelece daqui para frente entre essas tecnologias e o varejo? Paulo, pode começar. Eu acho que o grande desafio que a indústria teve nesse movimento todo foi trazer para o mundo digital a mesma segurança e a mesma experiência que todos nós e os consumidores tinham no mundo físico, né? Você entrar com um cartão numa loja e fazer uma compra era uma coisa muito tranquila, segura e trivial no dia a dia nosso. Com o crescimento das transações no mundo digital, o grande desafio foi como que a gente traz para o mundo digital essa mesma, vou chamar tranquilidade, essa mesma segurança do cliente, como é que ele faz essa transação de uma forma segura, e isso a gente acabou
acelerando, a pandemia acabou acelerando as soluções que a gente trouxe, como tokenização. A tokenização, hoje você faz aquele número de transação, ele funciona única e exclusivamente para aquele momento, naquela transação, naquele estabelecimento, e ele não consegue ser usado caso um fraudador consiga capturar essa transação, ele não consegue usar isso em nenhum outro lugar. A outra coisa também é a autenticação, né? Como é que você garante que o Frossar é o Frossar que está fazendo aquela transação? E aí você passa por biometria digital, biometria facial, enfim, uma série de formas de autenticar o portador. Então, a indústria acabou se desenvolvendo, trazendo soluções para trazer segurança e a utilização dos meios de pagamento de uma forma fácil para o portador, né? E um número que eu posso trazer para vocês aqui para iniciar essa conversa, né? Pagamentos por aproximação, que até há 3, 4 anos atrás não existiam no nosso ecossistema, hoje eles já representam no Brasil 44% das transações são feitas com pagamento por aproximação, e no último trimestre eles cresceram 77%. Ou seja, uma nova forma de pagar, uma nova tecnologia que chegou, cresceu, se estabeleceu, e o mais importante, continua crescendo, né? Então, eu acho que essa segurança e a experiência do consumidor, todos nós tivemos que se adaptar de uma forma muito rápida para esse mundo digital. Quer complementar? Acho que... Boa, Paulo. Acho que o Paulo trouxe uma questão aqui super importante, que foi o pós-Covid mesmo, né? E a geração pós-Covid é a geração, né, que é a geração que hoje tem 25 anos. E o dinheiro sumiu. Então, o contactless é isso, né? O dinheiro sumiu. E o que a gente traz com isso? Eu posso comprar o que eu quiser, aonde eu quiser, da forma que eu quiser. Isso abre novos canais. O que é abrir novos canais? Eu tenho o link de pagamento. Então, com a pandemia, a gente precisou, a famosa sacoleira, né? É um novo canal. Eu posso comprar, eu sou Omni, né? Então, ser Omni também abre novos canais, e ser Omni é uma operação muito mais estruturada, que a gente não conhecia e não é todo mundo que sabe fazer. A gente ainda não consegue comprar o mesmo produto com o mesmo preço em todos os canais. Eu pago de forma... Eu pago, tenho dinheiro aonde eu quiser também, mas eu preciso estar integrado. O que é estar integrado? Não adianta eu ter o vendedor, né, ou o lojista conseguir receber um pagamento, mas ele não ter a gestão desse negócio dele sem a integração, sem ter o PDV dele, o ponto de venda dele integrado com o pagamento. Por quê? Porque o dia a dia dele ficou muito mais complicado. Então, ele tem que mandar um WhatsApp, a gente tem o WhatsApp Pay, por exemplo, hoje, né? Esse WhatsApp Pay está integrado? Não necessariamente. Ele tem que mandar um WhatsApp para o cliente fazendo a venda. No momento que ele está mandando o WhatsApp, ele tem boleto para pagar. Ele tem esse boleto para pagar, ele tem que gerir o estoque dele. Ele é Omni, então ele tem que olhar o online dele também, como é que está a venda dele também. Ele tem muito mais canal para gerir. Então, o que ele precisa hoje? Ele precisa hoje fazer uma gestão integrada do ponto de venda dele também. Então, esse pagamento precisa estar integrado. No momento da venda, ele precisa ter certeza dessa integração e dessa gestão do ERP dele com o pagamento. Coisa que antes, se ele tivesse uma maquininha, por exemplo, standalone, ele conseguia pegar o papelzinho lá da maquininha dele e fazer o input no RP, por exemplo. Dava tempo dele fazer esse tipo de operação. Hoje em dia não dá mais. Grampear no caderninho, né? Grampear no caderninho, anotar lá o que ele vendeu. Então, eu acho que a gestão do lojista, por exemplo, ficou mais complicada. E a exigência do consumidor ficou maior também, né? Migoto, aproveitar o teu conhecimento vasto em tecnologia, né, que agora está à frente de negócio, mas quer dizer, de tecnologia, mas vindo de negócio. Uhum. A gente, quando olha para esse
para isso que a Michelle comentou, né? Esse micro momento de pagamento, o behind the scenes, o atrás da cortina, é tão complexo fazer isso acontecer. Quando a gente fala de pequenos varejistas, o SMB, talvez seja mais fácil essa virada, né, do mundo físico para o mundo omni. Mas como é que acontece quando são grandes empresas? Como é que esse processo ele se dá e qual é a evolução? Acho que a evolução disso, principalmente para o lado do varejista, foi que a pandemia acelerou muito isso, né? Então, como o Paulo falou, a gente sentiu também, de um ano contra o outro, de 2022 para 2023, a gente teve um aumento de 80% de transações com NFC, né? E aí, consequência disso é que essa omnicanalidade também começou a trazer uma complexidade maior para a gente conseguir fazer a gestão de tudo isso. E é aí que começamos a tirar benefícios de tecnologia, por exemplo, inteligência artificial, para você começar a ofertar melhores produtos para o cliente no local certo e aquilo que vai fazer sentido para ele. A gente também tira proveito disso em situações onde você consegue antecipar um possível problema também, tirando e deixando mais para o varejista aquilo que ele precisa focar, que é no negócio dele, né? Então, inteligência artificial, num exemplo para a gente, começamos a usar para controlar o ciclo de vida de bateria dos terminais, para você conseguir se antecipar e já fazer todo o fluxo logístico para o nosso cliente para aumentar a satisfação, né? A forma preditiva. Outro ponto também que a gente começa a tirar proveito com isso são informações setoriais, né? Aqueles dados que você começa a combinar para começar a dar mais insights para o cliente. Então, isso também começou a ajudar ao varejista a tirar proveito daquilo que ele precisa de fato, né? E que é, de fato, vender. E também possibilitou uma coisa interessante, que é o pequeno também agora começou a tirar proveito desse mundo mais digital, começando a ofertar produtos de crédito, inclusive. Ele não vende mais só a parte dele, né? Ele também agora é uma fintech, oferece crédito. Então, acho que isso trouxe ali uma visão clara para ele de como fazer o share the wallet, né? Conseguir tirar mais proveito desse mundo. Então, acho que a gente pode citar inteligência artificial sendo utilizada bastante para você conseguir dar informação para o cliente, em que canal ele esteja, via chatbot. A gente usa muito para essa questão de se antecipar, ser preditivo e começar também a parte de pagamentos em si, com o NFC, desmaterializar o terminal. Porque agora que não tem mais um processo linear nas vendas, né? Agora é muito homogêneo, o cliente começa numa loja física, depois ele vai para o digital, conversando com você para o WhatsApp, depois ele compra e manda retirar na loja. Essa gestão ela ficou mais complexa, né? Isso começou a trazer também pontos, desde o pequeno, a ter mecanismos de conciliação. Isso também é um ponto que cresceu muito, porque hoje em dia todo mundo, o lado do portador, né, do cartão, ele quer que cada vez mais a gente tenha diferentes formas de pagamento, QR Code, Pix, link de pagamento, ele quer que tudo seja aceito. O varejista precisa estar nesse processo como um todo. Então, essa dificuldade de você conciliar todas as suas vendas, ela aumentou exponencialmente. Então, conciliação também por trás disso é um dos temas que estão bem pegando aqui para a gente. Super interessante, né? Como vai se tornando cada vez mais complexo todas essas transformações do ponto de vista de gestão. E Michelle, me fala uma coisa das novas tecnologias que chegaram, porque o varejo ele entendeu que ele pode também ser uma fintech, né? Oferecer produtos financeiros e se beneficiar dos seus clientes para consumirem esses produtos. O que de fato é benefício para o cliente, do que o varejista realmente pode oferecer? Buy Now, Pay Later, todas essas novas siglazinhas que estão vindo, o que fica, o que vai, o que faz sentido manter do ponto de vista de gestão, de melhores serviços e melhores ofertas para o cliente, o varejista e para o cliente final? Boa.
Acho que o que o Edu começou a falar faz todo sentido. Então, ele falou de serviços financeiros começando a ser ofertado para o cliente. Então, tem 2 pontos aqui diferentes. Um, para o cliente final, que é o serviço financeiro que antigamente era o crediário que a gente oferecia para o cliente. Hoje, a gente já oferece para o cliente a conta digital, a gente já oferece para o cliente o próprio cartão de crédito da loja. Então, essa é a grande transformação, né? A gente já consegue ser o banco do cliente. Então, a loja já é o banco do cliente, é o serviço financeiro do cliente. Então, isso mudou muito. A possibilidade de trazer o banco democrático para o cliente. O ponto positivo é esse. O ponto não tão positivo é democratizar demais e tomar cuidado com a inadimplência, né? Saiu ontem até uma matéria sobre isso, do cuidado com crédito. É o que a gente tem que começar a olhar daqui para frente, essa sabedoria. E eu acho que o Open Finance vem para ajudar de fato. Edu trouxe a questão da inteligência artificial, também vai ajudar. O outro lado são os serviços embedados, né, financeiros embedados. Aí, pro lojista, né? Por quê? Porque a partir de agora a gente consegue também ter um serviço dentro do próprio RP, vamos dizer assim, em que o lojista não precisa mais entrar no Internet Banking. E aí, o que é isso? Eu estou dentro do meu... De novo, eu estou com tanto canal para gerir hoje em dia que eu consigo fazer o pagamento de boleto, eu consigo fazer a minha gestão financeira sem que eu tenha que entrar no Internet Banking, porque o próprio Internet Banking já está dentro da RP. Isso é um serviço financeiro também embedado. Eu já tenho a minha conta embedada no RP. Por quê? Porque eu tenho eu tenho um banco RP? Não, porque o banco está embedado no RP, ele está dentro da RP, né? Então, eu não preciso sair da minha rotina da minha rotina do meu PDV, da minha loja, para fazer uma gestão financeira. A minha gestão financeira está lá dentro, né? E o PDV na mão, na palma da mão, né? Acho que vocês falam muito sobre ele sair de um lugar fixo dentro da loja e ele transitar em qualquer lugar, para fazer com que também você tenha mais conveniência nessa jornada e facilite para o cliente, né? Exatamente. O PDV na palma da mão, ele é uma outra coisa, é o ponto de venda na palma da mão do vendedor, que também é você ter toda a gestão de estoque, toda a gestão da loja, fora, a gente diz assim, da compra à emissão da nota fiscal dentro da loja. Otimiza tempo, não só do cliente quanto do vendedor, otimiza você não tem mais fila dentro da loja, e espaço, né? Então, tem tudo isso. Fora o que o Paulo trouxe, que é a segurança, a gente tem, por exemplo, hoje um produto que a gente chama de POS Connect, que é você poder mandar o motoboy na casa do cliente, só que o controle dessa venda, se ele está integrado, o controle dessa venda está no ponto de venda. Então, vamos imaginar aquele cliente, aquela venda de iFood, por exemplo, que a gente fala muito sobre fraude, né? Uma venda, por exemplo, de um iFood ou de um delivery, que o motoboy vai lá e fala para você digitar sua senha e você tem problema de fraude no valor. Não, porque quem digitou o valor foi o PDV. O motoboy não tem poder sobre isso, né? Porque esse sistema está integrado. Já chega com todas as informações. Exatamente. Então, esse é o ponto de venda na palma da mão, né? Controlado pelo próprio RP e o PDV. Comenta um pouco mais sobre isso e sobre o que fica em relação à comodidade e à segurança. Acho que você trouxe pontos importantes sobre a segurança. E são tantas inovações, são tantas formas de pagamento. O que é seguro de verdade? Compartilhar com vocês duas tendências que em breve a gente já deve ter aqui no Brasil, mas que já estão acontecendo em outras partes do mundo, né? Quando vocês falam do PDV na mão, é até mais do que isso, né? Todos nós aqui
todos nós aqui vamos nos transformar num PDV. Né? A gente tem uma solução que é o Pin on Glass, que a gente chama, né? Então, através do nosso aparelho celular, você vai ter um PDV aqui, e onde você vai poder fazer uma transação, receber uma transação através de NFC no seu celular, né? Ou seja, todos nós vamos nos transformar num PDV ambulante andando pela cidade, né? Isso é uma realidade, isso já acontece em alguns mercados e a gente já está trazendo um piloto disso aqui para o Brasil. Falando em segurança, uma outra tendência que também já está acontecendo em algumas partes do mundo é o que a gente chama do Click to Pay. Né? O Click to Pay é o seguinte, você vai ter as suas credenciais do seu meio de pagamentos cadastrado em um único lugar, onde qualquer varejo, qualquer comércio que esteja cadastrado nesse ecossistema do Click to Pay, independente da bandeira, você, através de um único clique na compra, no final da compra, você já vai ser autenticado, trazendo a segurança para a transação, e você vai poder finalizar aquela transação. Então, de novo, as tendências, elas trazem a questão do multicanal, elas trazem a questão da mobilidade e elas trazem a questão da segurança. Né? Esses dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês, eles já existem, já estão acontecendo em alguns outros mercados, e em breve a gente vai ver isso aqui. Né? E como toda nova tecnologia, e o Brasil é sempre um exemplo disso, né? Isso chega muito rápido e se desenvolve muito rápido. Só pegar o exemplo do Pix, o que o Pix virou no Brasil, né? Hoje representa 29% das transações passando o cartão de débito, quer dizer, a gente virou referência e tendência no Pix. O que a gente pode falar sobre essa forma de transacionar, como é que isso impacta as três frentes, e é uma comodidade, é um benefício para o varejo e para o cliente, assim, é uma transação que está livre de qualquer tipo de imposto, vamos dizer, né, de taxas. Solução que escalou muito rápido, e o que eu vejo do mercado como um todo é que a gente vai começar a tirar proveito disso em outras soluções, né? Desmaterializando, não necessariamente tendo taxas associadas a essas transações também. O portador final vai se beneficiar disso, mas os varejistas também, porque a gente capilariza muito a forma de você conseguir capturar essas transações. Então, o Paulo comentou bem sobre o Pin on Glass aqui, né? A gente chama também de Tap on Phone, ou seja, você usar a NFC com o seu cartão num aparelho celular, onde todo mundo vai poder ser um ponto de venda agora. Mas isso é fantástico, porque a partir do meu celular, encostando num outro agora, eu consigo fazer transações de pagamento. Então, acho que a evolução disso, o Pix deu uma porta de entrada, deu um start muito grande. A evolução disso agora, a gente ter cada vez mais pagamentos por plataformas digitais. O WhatsApp Pay está vindo para provar isso, né? A gente tem agora na versão da pessoa física, agora a gente está entrando na visão da pessoa jurídica, onde todo mundo agora vai conseguir fazer um catálogo dentro da plataforma e vender por ela. Então, imagine o tanto de transações que não aconteciam dentro da plataforma sem que os players, de fato, estivessem envolvidos ali diretamente. Então, acho que o Pix foi a porta de entrada para a gente conseguir escalar QR Code, pagamentos digitais com WhatsApp, inclusive via as mídias sociais, e também essa parte do Tap on Phone, usando os nossos aparelhos como o principal dispositivo para venda. Só queria complementar uma coisa que o Edu falou do QR Code. Eu defendo muito a questão da integração. Mas o QR Code tem uma particularidade importante, que é assim. Imagina que a gente está numa farmácia e antigamente o Pix cresceu tanto, hoje é o segundo meio mais preferido dos brasileiros, mas antigamente você tinha que ir lá, ele te dava o CNPJ dele, e você digitava lá o CNPJ da farmácia para você fazer o pagamento.
Primeiro, por que você não fazia o pagamento? Porque você não confiava, né? Que aquele CNPJ era dele mesmo, ou será que isso aqui funciona, né? Aí o pequeno foi lá e falou assim, não, então tem um QR Code aqui, e aí você escaneia e paga para mim. Tá, isso é um QR Code? Não é isso que a gente chama de QR Code, todo mundo aqui é do mercado, vocês sabem disso. Mas o QR Code, ele vem justamente para fazer uma integração, porque o grande, imagina que a gente está numa drogaria São Paulo, que é um cliente nosso, inclusive, ele vai olhar na conta, então pera só um pouquinho, porque agora que você escaneou e pagou, deixa eu olhar na minha conta se caiu. Então a integração, ela passa por isso, ela passa para dizer para o grande e agora para o pequeno também. É isso que eu estava explicando para a Mai outro dia. Eu falei, mas não é só para o grande, é para o pequeno, assim, pagou, caiu, porque está integrado. Não é aquela coisa do deixa eu dar uma olhadinha se na minha conta caiu e espera só um pouquinho. Então, assim, é um meio de captura, mas também é um meio de deixar a coisa automatizada, integrada e segura, né, gente? Então, acho que tem um pouco disso. Fora isso, o QR Code também é um centralizador das wallets. Então, aquela bancada que a gente via antigamente de, olha, tem aqui todas as wallets, então eu tenho o Mercado Pago, eu tenho PicPay, escaneia aqui qual que é a wallet que você quer usar, e todas aquelas plaquinhas do balcão. O QR Code também é um centralizador de wallet, né? Então, é mais do que isso. A gente está falando de fato de integração, né? Acho que isso é importante passar, tá? O Pix tem uma história interessante, né? Porque eu saio para conversar com os meus amigos, ou no happy hour, aí o cara senta na mesa comigo e fala assim, nossa, o Pix, hein? Nossa, Mastercard, hein? Nossa, o Pix acabou, vou com vocês. Eu ia fazer essa piada, mas achei que... Não, mas é super engraçado isso, né? Todo mundo, pô, vou no futebol, tô lá sofrendo com o meu time, o cara vira... Falando sofrendo com o meu time, vocês já sabem que eu sou corintiano, né? Aí eu tô lá assistindo o jogo e tal, o cara vira pra mim e fala assim, pô, e o Pix, hein, meu? Eu falei assim, cara, o Pix, primeiro, o Pix acelerou uma coisa que a gente vinha buscando na indústria há muito tempo, que foi a bancarização. Né? A gente teve um crescimento, um boom de fintechs que aconteceram, emissores de pré-pago que trouxeram uma bancarização enorme para a sociedade, a expansão da adquirência, dos produtos e serviços oferecidos pela adquirência. Né? Hoje você atravessa a rua, o vendedor de guarda-chuva aqui na esquina, ele tem a maquininha lá. Né? Então você já tinha uma tendência que a gente chama de bancarização, que o Pix acelerou isso. Né? Para você ter um Pix, você precisa ter uma conta. Para ter uma conta, você precisa ter uma carteira digital, você precisa ter um cartão. O Pix acabou acelerando isso. Você olhar os números que a Abex divulga aí trimestralmente, mensalmente, enfim, o mercado de meio de pagamentos continuou crescendo. Né? O que a gente chama da pizza, né? A pizza continuou crescendo. Né? O Pix acelerou isso. Então, assim, na minha opinião, o Pix foi uma solução que trouxe uma praticidade, uma facilidade para o consumidor e sendo mais uma opção de pagamento e que acelerou aquilo que a gente sempre vinha buscando, que era a ineficiência do dinheiro, do físico, tirar o papel moeda de circulação, que traz uma ineficiência de custo, de segurança, uma série de coisas. Né? Então, eu falo para os meus amigos, cara, eu não fico brigando contra o Pix. Pelo contrário, eu não sei se vocês sabem, a Mastercard hoje ela é fornecedora de serviços para Pix, vamos chamar assim, em mais de 40 países do mundo. O Pix do Reino Unido ele é gerenciado pela Mastercard. Então, assim, o que a gente busca é trazer opções para o portador para que ele faça a melhor escolha para ele. Né? E aí, dividindo com vocês, né, o Pix não está destruindo a nossa indústria, pelo contrário, ele veio para somar e ajudar a gente na questão de bancarização e de tirar o dinheiro físico de circulação. Acho esse ponto muito, muito interessante. Quando a gente começa a ver disrupções e inovações acontecendo na indústria, sempre existe um viés e uma preocupação com os incumbentes, vamos dizer assim, né, com as grandes empresas. Quando as grandes empresas entendem os novos movimentos do mercado e conseguem se adaptar e ainda, pelo que eu estou entendendo o que você está dizendo, tirar proveito, ou seja, fazer com que novas oportunidades gerem novos negócios, isso significa que tem caminho, tem inovação e tem continuidade. Então tem uma diferença muito grande entre você aceitar
né, você sofrer não só pelo Corinthians, mas pelo Pix, versus você entender que esse é um caminho que não tem volta, e como é que a empresa se posiciona e tira proveito disso para estar com o cliente no futuro, né? Então, até a gente estava falando sobre papel. Covid foi um grande alavancador de tirar o papel. Era inclusive falta de segurança sanitária andar com papel. Então, eu acho que quando a gente olha muito, até estava trocando com a Regina, para cá, claro que talvez todo mundo aqui não tenha mais o papel no bolso. Isso não se dá, talvez, em outras regiões do Brasil, né? Mas é uma tendência. O que está acontecendo aqui já aconteceu na China há 7, 8 anos atrás, em que qualquer pessoa virava um PDV e eu lembro que quando eu estava na Oracle, fizeram uma viagem para a China e o comentário da volta era que o mendigo pedia dinheiro na rua pelo celular. Isso há 7 anos atrás. Hoje já é uma realidade aqui. Então, quer dizer, as tendências elas chegam para cá depois, mas elas vão acontecendo e as grandes empresas se transformam ao longo do tempo, né? Talvez, acho que o nosso tempo aqui está quase terminando. Queria que vocês fizessem considerações finais e podemos deixar um tempinho para perguntas. Bom, falando de tendências, eu queria trazer 3 pontos aqui só para finalizar, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma situação bastante interessante, que é a questão do regulador. Hoje nós temos uma indústria onde a nossa indústria tem um regulador, isso até alguns anos atrás isso não acontecia. Então, esse é um ponto importante quando a gente está pensando em desenvolvimento de negócios. O segundo ponto é a complexidade que nós temos hoje, né, dentro da nossa indústria. A gente estava até conversando aqui antes de iniciar, né? Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, a gente tinha 2 adquirentes no Brasil, né? Hoje nós temos quase 60, mais de 300 facilitadores de pagamento, né? Diversas empresas se relacionando com varejos no ponto de venda. Então, hoje nós temos uma indústria muito mais complexa do que alguns anos atrás. Então, esse talvez seja o grande, eu encaro como o grande desafio de como nós podemos trabalhar juntos como indústria para o desenvolvimento do segmento de meios de pagamento, né? E o último ponto, a gente já falou bastante aqui, a questão de como a tecnologia pode nos ajudar a trazer a segurança, uma experiência melhor para o consumidor. Eu acho que esses são os pontos que a gente tem que ter sempre no nosso radar, olhando daqui para frente na indústria de meios de pagamento. Boa, Paulo. Eu acho que a tendência é simplificar, né? Eu acho que se a gente pudesse ter menos quadradinho no nosso celular, é a mesma coisa que o varejo quer. Então, o Super App vem para isso. E eu vou ser repetitiva na questão da integração, porque para mim é a tendência mesmo, né? Então, o Super App é a questão de você ter tudo no mesmo lugar. Então, se a gente pudesse ter tudo de fato no mesmo lugar hoje, então o seu banco, todos os seus bancos no mesmo lugar, né? Você ter em um clique, você conseguir fazer de fato a transferência, que é o que a gente já tem hoje na mesma loja. Você está no Magazine Luiza, você conseguir fazer a transferência do teu banco para a loja, né, que é o que a gente já tem hoje, no mesmo lugar, você conseguir pagar o boleto dentro do RP no mesmo lugar. Então, para mim, é simplificar tudo no mesmo lugar e com segurança, com certeza. Então, a gente tem a obrigação, como fornecedor, como prestador de serviço, de passar a credibilidade para o nosso cliente, né? Bom, acho que como a tecnologia pode ajudar, né, nesse contexto, acho que a melhor forma é tirando a fricção, né? A melhor experiência de pagamento é não tê-la. Acho que esse é o principal ponto que a gente veio. Para tirar a fricção, vem muito essa parte de tokenização, como o Paulo mencionou,
você usar algo biológico seu como meio de pagamento vai ser essencial para que você não tenha mais essa experiência. Então, a sua voz, a sua retina, né, a sua biometria facial vão ser essenciais para a gente conseguir tirar essa fricção. E aí, obviamente, que coloca uma carga maior nesses pagamentos digitais agora, porque a tecnologia vai estar por trás disso. E a expectativa é de crescimento muito grande. Acho que vi uma pesquisa da McKinsey, inclusive, esses dias, falando que até 2026, metade da população brasileira vai ser bancarizada com uma carteira digital, inclusive. Isso há tempos atrás, antes da pandemia, acho que a gente não tinha uma visão nesse sentido. Então, tirar essa fricção para que os pagamentos digitais consigam ocorrer através das plataformas vai ser essencial. Então, a desmaterialização dos terminais também, para que essa fricção não haja mais, é a chave do jogo. Né? Então, pagamento por mídias sociais e essa visão do tap on phone, você usar o seu celular como poder de compra agora, acho que é o que vai ser disruptivo dentro da indústria como um todo. Isso coloca uma carga maior na gente, porque a integração agora, nessa omnicanalidade, é essencial, né? Todas as partes envolvidas no meio de pagamento precisam se integrar. Acho que isso vem ocorrendo não só numa forma como se imaginava de canibalização, mas de cooperação. Eu acho que isso que está contribuindo bastante com a indústria, aumentando toda a parte de meio de pagamento. Excelente. Temos tempo para pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Acho que ela levantou primeiro, depois. Bom dia, parabéns pelo painel, em primeiro lugar. A minha pergunta é baseada em tudo que vocês falaram, o que vocês enxergam do futuro do cartão de crédito em si, o cartão físico. Vocês acham que, assim como o dinheiro, ele tende a desaparecer ao longo do tempo, ou vocês ainda enxergam espaço para esse cartão físico, por mais que a gente tenha aí as carteiras digitais e você poder cadastrar esse cartão no seu celular? Excelente pergunta. Eu acho que assim, o físico, o cartão plástico, eu acho que ele não vai desaparecer, não vai sumir, nada. Mas o pagamento, ele vai continuar existindo de diversas formas. Ele vai continuar existindo no cartão plástico, ele vai continuar existindo pagamento por aproximação, ele vai continuar existindo dentro das carteiras digitais, né? O pessoal fala que vão pôr um chip no seu dedo, tal, né? Tem o pagamento com a íris dos seus olhos, que já existem pilotos aí em alguns lugares. A gente fez um piloto aqui no Brasil com um supermercado, um piloto que teve um êxito bastante interessante, de pagamento através da biometria facial, né? Você se cadastrava, você passava no caixa e simplesmente botava a sua cara lá e o pagamento estava feito. Funcionou. Bem interessante, a gente deve estar expandindo essa solução aí. Então, assim, se o plástico vai sumir ou não, eu não sei te responder se isso vai acontecer ou não, mas a forma de pagamento ela vai ser distribuída em diversas opções. Tá? Então, você vai poder pagar de diversas formas, como já é um pouco hoje. Acho que complementando também, concordo contigo, Paulo. O plástico não é o que gera essa parte de pagamento, e sim o crédito, ele vai continuar existindo, e vai continuar existindo de maneiras diferentes, né? Então, a tendência é que o plástico desmaterialize, mas a sua carteira digital, o crédito associado a isso, ele permanece, né? E a forma de você acessar ele, o plástico ele cai por terra quando você consegue, por exemplo, fazer o pagamento com a palma da sua mão, né? Lá fora a gente vê bastante isso com as lojas Amazon Go, Amazon Fresh, onde você, inclusive, entra numa loja, você pega qualquer produto, você é liberado via um QR Code, ou você pode adicionar a palma da sua mão, inclusive. Você entra, pega o produto, ao você sair da loja, esse produto já é debitado dentro da sua carteira digital, né? Então, tende-se a gente usar muito mais dados pessoais agora como uma chave a você obter esse crédito, por exemplo,
do que o próprio plástico. Então, a tendência é ele não sumir, mas você começar a utilizar crédito de formas diferentes agora. Então, acho que, complementando com o que o Paulo falou, acho que eu vejo dessa forma também. Última. Bom dia, meu nome é Adriana, eu sou da Associação Movimento Inovação Digital e eu tenho uma pergunta para vocês em relação ao GPT. Uma vez que uma tecnologia tão nova, tão recente, vem respondendo perguntas com tanta precisão, como que vocês enxergam, uma vez que ele tem sido desenvolvido para ter um chatbot financeiro, como que vocês acreditam que isso vai impactar ou positivamente ou negativamente dentro do meio de pagamento? Posso falar? A gente vai tirar bastante proveito do ChatGPT, inclusive com produtividade. Tá? Você conseguindo disponibilizar a inteligência artificial para atender seu cliente sem que você necessite mais de capacidade humana dentro do atendimento, primeiro você está poupando um custo de operação tremendo, e outra que você tem um volume de dados muito grande também para ser processado e conseguir utilizar ele de outras formas, né? Dando insights para o seu cliente, comparando ele com outros estabelecimentos, falando sobre o ticket médio, quando você consegue vender mais. Então, sobre a ótica de atendimento, você tira uma fricção sobre o atendimento humano, dando uma experiência parecida, mas você consegue também impulsionar de outro lado. Para a parte de tecnologia também, a gente ganha muita produtividade em desenvolvimento de software. Tá? O ChatGPT alavanca muito o desenvolvimento de software em produtividade, em processos da cadeia de engenharia de software como um todo, e acho que a gente não pode ter medo, não. A gente tem que usar ao nosso favor, inclusive, né? O emprego dos desenvolvedores, ele não vai acabar, pelo contrário, a gente vai ganhar produtividade e conseguir entregar mais e menos, gerando bastante time to market. Hoje isso já é uma realidade, em equipes de desenvolvimento a gente já tira proveito de inteligência artificial e ChatGPT, consequentemente. Vejo como uma nova ferramenta dentro de uma caixa de ferramentas para a gente usar aqui. Então, só ganhamos mais velocidade na entrega, beneficiando o cliente. Então, eu vejo bastante de forma positiva isso para a indústria e na tecnologia. Vou te responder sobre o que a gente já está usando, tá? Na Lynx hoje, a gente começou a usar no atendimento e tem funcionado bastante. Principalmente porque o ChatGPT, ele bebe de conteúdo que já existe, né? Então, quanto mais conteúdo você tem, mais certeza você tem na resposta. E mais do que o humano. Então, como a gente tem muito conteúdo, principalmente sobre os nossos produtos, e a gente já tem uma biblioteca muito grande passada, então a gente fez um trabalho passado muito grande, né? Obviamente sem saber que isso existiria, o sucesso tem sido muito positivo, mais do que se a gente conseguisse ter um humano lendo, né, essa biblioteca. Então, para a gente tem ajudado bastante no atendimento. Tá? Complementar ou... Boa. Então, acho que obrigada a todos, espero que tenham aproveitado o conteúdo. Obrigada a vocês.